Olá, eu sou Irma Galhardo, estou aqui para ministrar mais uma oficina do projeto Contos Tradicionais da Comunidade Quilombola da Barra da Aroeira. Este projeto aqui foi contemplado com o Prêmio Aldir Blanc Tocantins. Então nós realizamos a pesquisa dos contos daí, das narrativas, fizemos um livro lindo, já fizemos o lançamento. Agora a gente está disponibilizando as oficinas, já até fizemos algumas, né? Então vamos continuar fazendo as oficinas de poesia que vão ficar aqui no canal, você vai poder ver a qualquer tempo. Essas oficinas são feitas com muito carinho para você. E hoje então a gente vai fazer uma oficina assim mais... uma espécie de introdução à poesia clássica, à poesia de uma forma geral, tá? Porque a poesia, ela tá em tudo, ela tá em todos os lugares. Ela tá na música, ela tá nas artes plásticas, ela tá na dança, ela tá na culinária, ela tá no penteado da Álvara, ela tá naquele jeito da violina, né? Poesia, o modo de viver dessas pessoas. Mas a forma escrita da poesia se chama poema. Poema é a forma escrita da poesia. Então, o poema, ele é composto de versos. O que é verso? Verso é cada linha do poema. Você entendeu? Então, a reunião desses versos se chama estrofe. Tem estrofe de todo tamanho. Tem estrofe com 2 versos, 3 versos, 5 versos, 10 versos. A estrofe com 2 versos a gente chama de dístico. Dístico, 2. Se a estrofe tiver 3 versos, terceto. Lembrando que estrofe é reunião de versos, que é aqueles pedaços do poema que fica assim. Tem poema com estrofes variadas, às vezes tem poema só com estrofe, às vezes tem várias estrofes. E as estrofes, como eu disse, de vários tamanhos. 2, dístico, 3 versos, terceto, 4 versos. 4 versos pode chamar de quarteto ou pode chamar de quadrinha. A poesia popular, a poesia de cordel, chama quadrinha. E aí vai. Você pode fazer do tamanho. Por exemplo, eu tenho um livro que eu escrevi sobre a história do Tocantins e aí eu falo sobre a história da Barra da Aroeira. A estrofe que eu falo sobre a história da Barra da Aroeira tem 14 versos. É a maior estrofe do livro, porque para contar a história daí, do Félix José, é uma história assim meio grandinha, né? Então, eu tive que usar muitos versos para explicar direito. Você lembra como é que foi que tudo surgiu aí? Você lembra? Como é que seu ancestral chegou aqui? Acho que você sabe. Toda vez que eu vou aí, eu lembro dessa história para vocês. Porque os mais novos não sabem disso, né? É preciso a gente ficar relembrando que é importante valorizar a trajetória de vida do Félix José. Félix José foi um guerreiro, Félix José foi um herói, ele foi um herói de guerra, comprovadamente um herói de guerra. Olha, e um herói muito querido, assim, porque ele foi para a guerra no lugar do filho. Quem foi convocado para ir para a guerra não foi o seu Félix, foi o Simão. Só que ele, como pai amoroso, ele falou, não vou deixar meu filho ir, porque meu filho não tem experiência, ele é jovem, eu vou no lugar dele. E aí ele se alistou e foi para a guerra. Ó, que ninguém está querendo ir para a guerra, hein? Para ir para a guerra é ruim, você sabe. Pode morrer lá, pode ser que volte, pode ser que não volte. O seu Félix José teve a sorte de lutar por muito tempo lá na Guerra do Paraguai e voltar com vida, porque um herói, né? E quando ele voltou com vida, o rei Dom Pedro II, porque aqui o Brasil na época ainda era império, ainda pertencia a Portugal, não tinha proclamado a república ainda. Então, Dom Pedro II, que era o rei da época, ele dava um prêmio para quem voltava com vida. Quem voltava morto ganhava uma medalha de herói. O guerreiro que voltava com vida, o soldado que voltava com vida, ganhava um prêmio. E que prêmio era esse? Era um pedaço de terra. E seu Félix José ganhou um pedaço de terra que hoje é aí onde vocês moram, na Barra da Aroeira. Seu Félix José morava lá no Rio de Janeiro.
Janeiro e ele veio atrás desse pedaço de terra e chegou aí, a família foi crescendo e nasceram os netos e nasceram os bisnetos. Já nasceram os tataranetos, já nasceram os tataranetos, né? Porque, ó, a geração da Dona Isabel, a geração da Andressa, a geração da Maria, é tudo bisneto de Félix José. Então, os filhos da Andressa, os filhos da Dona Isabel são tataraneto. Agora, os netos da Andressa e os netos da Dona Isabel são tataraneto. Nem sei como é que fala esse negócio direito. Então, mas tá aí, todo mundo é Rodrigues, né? Uns são Fernandes Rodrigues, outros são Rodrigues da Silva, mas todo mundo é Rodrigues. Todo mundo aí é sangue do seu Félix José, um herói de guerra, um lutador, uma pessoa muito importante aí para vocês, porque se não fosse ele, vocês não estavam no mundo hoje. Vocês são fruto do seu Félix José, desse homem valente, desse homem corajoso, determinado, porque sair do Rio de Janeiro naquela época e vir atrás da terra aqui é uma pessoa determinada. Então, vocês descendem de alguém muito forte. Essa ancestralidade que vocês carregam aí é uma coisa muito maravilhosa que vocês têm que se orgulhar. Dá para fazer poemas lindos falando disso, falando do seu Félix José, eu já fiz, você pode fazer. Fazer poesia não é difícil. O que a gente tem que levar para um poema? A gente tem que levar o sentimento. Poesia é sentimento. Se você não gosta de poesia escrita, faça uma música, faça uma dança, uma comida gostosa, um artesanato, tudo isso é poesia. Mas se você fez escrito, vira poema, porque a forma escrita da poesia, se for em verso, se não for, se for era uma vez, é prosa. Aquele livro nosso aí é prosa, ele não é em verso. Mas se for em verso, vira poema. Então, quando a gente vai fazer um poema, o que a gente tem? Qual a principal coisa que a gente tem que pôr no poema? Sentimento, emoção. O poema ele tem que provocar emoções. Emoções variadas, porque nós somos dotados de sentimentos variados, não é? Então, o poema, ele não é só de amor e nem só de coisa feliz. O poema pode ser de qualquer sentimento. Ele pode ser de protesto, ele pode ser de reivindicação, ele pode ser de homenagem, ele pode ser de apresentação, ele pode ser do que você quiser, porque é emoção, né? Então nós temos todas essas emoções e muitas outras. Pode ser de raiva, pode ser de amor, pode ser de felicidade, pode ser de dor, pode ser de tristeza, pode ser de alegria. São muitas as possibilidades. E como é que a gente faz um poema? O que a gente tem que saber para fazer um poema? A gente tem que saber que a linguagem poética é uma linguagem econômica, é uma linguagem assim, meio simbólica, porque o poema ele é composto de verso, verso é cada linha. Então não dá para você colocar muita coisa nessa linha, senão vai para as outras linhas e aí não é mais verso, né? Então, porque o verso pode até passar para outra linha, mas não vai passando para muitas, porque vira prosa, entendeu? Então, quando a gente vai fazer um verso, a gente tem que escolher cuidadosamente cada palavra para fazer aquele verso bonito, aquele verso que fala muito com pouca coisa. Aquele verso que impacta, aquele verso, sabe? Que a gente lê e fala, nossa, entendeu? Então, por isso, a gente escolhe, porque não é qualquer palavra que a gente vai colocando ali. A gente coloca a palavra de efeito, a palavra para deixar o poema da gente bonito, o verso da gente bonito. Outra coisa, como a gente não pode falar muito pro verso não ficar grande, a gente usa uma tal de metáfora.
que é comparação, é uma figura de linguagem que significa comparar, corresponde a uma comparação. Então, a metáfora é quando você fala assim, por exemplo, quando a Diolina fala, gente, parece que tá falando assim, uma princesa, uma fada, fica todo mundo parado para ouvir aquelas histórias. Essa Diolina é maravilhosa demais. Gente, a Diolina brilha, ela é perfeita. Vocês têm que ver a Diolina contando história. Então, ao invés de você falar tudo isso, você fala assim, ó. A Diolina é como o sol. Olha, você sabe que quem brilha no céu é o sol, que é poderoso, chama a atenção de todo mundo. Então você comparou a Diolina com o sol, você usou a metáfora, que é uma comparação, e aí você falou muito, a gente entendeu o que é a Diolina, é maravilhosa igual o sol, resplandece, quando ela conta aquelas histórias. Gente, a gente nem pisca olhando, né? Igual o sol, quando ele resolve brilhar lá, chamar a atenção de todo mundo. Mesma coisa. Então, metáfora é o quê? Comparação. Entendeu? Por exemplo, se a gente quiser falar assim, ó, o Félix José era forte, ele foi para uma guerra. Ele lutou muito tempo nessa guerra e não conseguiram matar ele. Ó, demorou, foi tempo lá lutando com muita gente. Ele conseguiu lutar e vencer. Ninguém ganhou dele. Ele voltou com vida. Ele é muito forte. Ao invés de a gente falar, e tudo isso, e aí o verso vai ficar grande demais, a gente fala assim, o Félix José era como um leão. A gente sabe que o leão é o rei dos animais, que ele luta e vence, que ele é muito forte, que ele é muito esperto, não é? Entendeu o que é metáfora? Metáfora é comparar. Você comparou o Félix José com o rei da criação, com um animal bem forte, que ninguém ganha dele. Você comparou a Diolina com o sol. Eu comparo ela com a fada maravilhosa, a Hermínia. Fadas, quando elas abrem a boca para contar as histórias, parece que vai sair pérolas, flores, encantamentos. E tão lindas que são as histórias que elas contam. Pois é. Então, o poema, ele é feito de versos. A reunião dos versos se chama estrofes. Existe poema com muitas estrofes, existe poema com poucas estrofes. Existem poemas tão antigos que você nem imagina. Existem poemas mais recentes. Tem poeminha pequenininho, que é lindo também. Tem poema grandão, que chega a dar o tamanho de um livro. De todo jeito. Entendeu? Então, se a gente quer escrever um poema, o que a gente tem que pôr nele? Emoção, sentimento. Então, você vai contar o que você quer contar, mas aí você conta numa linguagem bonita, escolhe cuidadosamente as palavras e coloca lá. Antigamente, precisava rimar. A pessoa tinha que saber rimar para fazer verso. Agora, não precisa mais rimar para ser poeta. Só se for, sabe aquela poesia popular que chama literatura de cordel, aquele tipo de poema? Aquele tem que ser rimado, tudo rimado, vai ter uma oficina dele, tá? Vai ter uma oficina de poesia popular que chama literatura de cordel. Essa tem que ser tudo rimada. Mas, ao outro tipo de poesia, qualquer outro tipo de poesia, qualquer outro tipo de poema não precisa mais ser rimado. Antigamente era obrigado, agora não precisa mais. A gente pode fazer o verso do tamanho que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Não precisa mais de rima, não precisa mais de métrica. Métrica era uma coisa que antigamente precisava também ter no poema, que era medir o tamanho do verso. Os versos tinham que ser tudo igualzinho, os tamanhos ali. Hoje não precisa mais ser assim. Agora, sabe, a única coisa que a gente tem que se preocupar? Emoção.
encantamento, lirismo. O que é lirismo? Lirismo é uma coisa que tem num poema, num bom poema. É um ingrediente que a gente põe num bom poema, que é como se fosse, sabe o quê? Os pozinhos mágicos. É como se fosse um encantamento. Aquela coisa que quando a gente lê um poema bonito, a gente vai... Sabe? É porque o poema está cheio de lirismo. Então, lirismo, você não vê, você sente. Esse é um ingrediente muito importante para pôr no poema. Senão, seus versos não vão ficar bonitos. Se seus versos não forem emocionantes, se eles não, sabe, não deixar a pessoa assim encantada, quase ninguém vai saber, vai querer saber dele. Então, não precisa rimar, mas precisa ter encantamento, precisa ter lirismo para ser um bom poema. E quem são os bons poetas aqui do Brasil? Ah, tem tantos. E do mundo? Ixi, tem mais ainda. Muitos, muitos. Tem poetas que nasceram há muitos anos, mais de séculos, muitos séculos. E até hoje a gente estuda eles nas escolas porque eles são importantes, porque eles fizeram poemas muito bonitos. Eles fizeram poemas com muito lirismo, muito encantamento. Então, os poemas emocionam as pessoas gostam, fica lindo, entendeu? Então, para fazer um bom poema, lembra que ele não precisa rimar, se não for literatura de cordel. Se for literatura de cordel, precisa rimar, tá? Se não, não precisa. O que precisa dele? O que tem que ter? Encantamento. Tem que falar muito com poucas palavras. Tem que impactar, tem que chocar, tem que fazer a gente querer ler de novo. Sabe aquela coisa de, nossa... Então não precisa ser só de alegria, pode ser de tristeza, pode ser de dor, pode ser de revolta, pode ser de protesto. Tudo isso é sentimento do ser humano. Então, se a gente for pensar assim, quais são os bons poetas aqui do Brasil que a gente pode lembrar, falar aqui alguns poemas dele? Aí você pode me perguntar, por que eu vou querer saber o poema dele? Porque se a gente quer ser um bom poeta, a gente tem que conhecer os bons poetas, os bons poemas. Porque a gente tem que educar o ouvido da gente para poder gostar de poesia. Nem todo mundo gosta de poesia. Exatamente, porque a poesia tem uma linguagem econômica, a gente fala pouca coisa ali e muita gente não entende e aí diz que não gosta. Mas tem que aprender a entender a poesia, porque como ela tem uma linguagem econômica, ela fala muito nas entrelinhas. O que é entrelinha? Entrelinha é o que não está escrito no poema, é o que fica entre uma linha e outra, é o que a gente entende mesmo não estando escrito. É o que foi sugerido ali no que está escrito, é o que dá a entender. Então, o poema, ele fala muito nas entrelinhas, porque não cabe tudo nas linhas. Então, ele fala um pouco e dá a entender o restante. Cada pessoa que lê, interpreta do seu modo. Isso é ótimo. Cada pessoa que lê tem uma emoção diferente, porque cada ser humano é diferente. Olha quanta coisa um poema pode provocar se a gente parar para pensar que ele produz emoções diferentes em cada pessoa que lê. Ah, isso é maravilhoso, né? Tem gente que fala, não quero saber de poesia, poesia não dá dinheiro, poesia não leva a nada, poesia tem só de gente apaixonada, só de gente bobinha. Não. Poesia, ela ajuda a humanizar o ser. Ela ajuda a transformar a pessoa num cidadão, ajuda a transformar a pessoa num ser humano mais solidário, mais empático, mais consciente, mais responsável, mais humanizado.
Um ser humano que está preocupado com o meio ambiente, com os animais, com o próximo, com o pequeno, com o grande, com todas as formas de vida. Porque a gente precisa viver assim, já que a gente vive todo mundo no planeta Terra. E o planeta Terra é a nossa casa e nós devemos, na nossa casa, ter união, ter responsabilidade, ter respeito pelo próximo, ter consciência ambiental e planetária, ou seja, também não ficar jogando lixo, produzindo muito lixo, porque tem gente que fala, mas o lixo eu jogo fora. Fora onde? Se a Terra é nossa casa, não é? A Terra toda não é nossa casa? Nós não moramos no planeta Terra, então a Terra é nossa casa. Se a gente joga o lixo no quintal ou na lixeira, a gente está jogando o lixo dentro da nossa casa, dentro do planeta Terra, que está tão cheio de lixo, que está sofrendo por causa da falta da consciência do ser humano. Então, a poesia ela ajuda a despertar a consciência ambiental, a consciência social. O que é consciência social? É você querer que todo mundo tenha igualdade de direitos, igualdade de oportunidade, igualdade de respeito, qualidade de vida. Sabe aquela coisa de a gente vive num planeta e precisa de equilíbrio, o equilíbrio se dá em todos os aspectos, entendeu? A pessoa que tem consciência social, quando está chovendo muito, ela pode estar na casa dela, aqui coberta, tudo certinho, sem molhar nenhuma gotinha, mas ela não está bem, porque ela está preocupada com aquelas pessoas que estão morando lá naqueles barrancos e vai ter deslizamento e esse povo vai morrer. Você entendeu? A pessoa que tem consciência social, ela luta por igualdade social, ela luta para que todos tenham as mesmas oportunidades. A pessoa que pratica a ética planetária, já ouviu falar de ética planetária? Geralmente a gente ouve falar só de ética profissional. Ética profissional é na profissão, mas ética planetária é ser correto em todos os aspectos, em todas as coisas da vida. É você ser correto com o próximo, é você ser correto com o meio ambiente, com as aves, com os animais, é você ser correto com você mesmo, sabe? Com os seus ideais. Então, assim, a ética planetária é buscar a harmonia, o equilíbrio em todos os setores, em todos os aspectos. A pessoa que pratica a ética planetária, ela respeita toda forma de vida, ela respeita o meio ambiente, ela respeita o próximo, ela tem compaixão com o próximo, ela tem solidariedade, ela pratica a empatia. O que é empatia? Não é você ficar com pena do outro, é você se colocar no lugar do outro, entendeu? Porque a empatia é muito importante, porque às vezes você é solidário por pena, é ruim isso. É importante você ser empático com a pessoa. O que é empatia? Você se colocar no lugar da pessoa e sentir o que a pessoa está sentindo. E por isso, você compreender as necessidades daquela pessoa e contribuir para resolver, para sanar aquelas necessidades. Você entendeu? Então, a ética planetária, ela faz com que a pessoa seja empática com o próximo, que ela pratique a empatia, que ela se coloque no lugar do próximo e veja que o próximo também tem os mesmos direitos que ela e merece ser respeitado e ter as mesmas possibilidades. E aí a gente, inclusive, vai para um campo assim mais delicado, que é o da igualdade racial. Vocês aí na comunidade quilombola sofrem na pele essa questão da desigualdade racial. Vocês sabem como o afrodescendente aqui no Brasil ainda é discriminado e ainda é pouco valorizado e ainda passa por muita dificuldade para sobreviver. Então, é importante que a gente contribua para
que mais pessoas desenvolvam a ética planetária, porque essas pessoas vão também querer que aconteça a igualdade racial, a igualdade social, o equilíbrio ambiental, a ética planetária. Ou seja, todos são iguais perante a lei, perante o sol, todo mundo tem o mesmo direito. Aqueles que estão em desvantagem precisam se igualar aos que não estão para poder usufruir dos mesmos direitos que a nossa Constituição Federal, que a nossa lei diz lá que a gente, entendeu? Que é da gente, que é de todos nós. Então, a poesia, ela é boa por isso, ela deixa a gente mais consciente, mais humanizado, mais solidário, mais empático. Então vamos semear a poesia nesse mundo, vamos estimular os nossos jovens a ler livro de poesia, a escrever poesia. Salviana aí, ó, é ótima com poesia. Vamos conversar mais com Salviana, aprender poesia. Salviana, me ensina aqui mais um pouco de poesia. Fala uns poemas, pega livro de poesia e começa a ler. Tem tanta coisa linda para ser lido, para a gente ir aprendendo, educando o ouvido, tomando gosto pela poesia. Ó, tem gente que diz que não entende porque não gosta porque não entende, né? Mas tudo também é educação, como eu já falei antes, e vou explicar por quê. O brasileiro e o japonês nascem ser humano do mesmo jeito, só nasceram em lugar diferente. No entanto, o japonês come feijão temperado com açúcar. É horrível. A gente come com sal. Eles acham o nosso horrível. Você acha que eles nasceram com a boca diferente? Não, eles foram educados assim. Da mesma forma, a gente precisa educar o ouvido, precisa se educar para gostar de poesia. Porque, como eu disse, é importante gostar de poesia, gente. A pessoa que gosta de poesia ajuda, ela contribui para um mundo melhor, contribui para formar cidadão, contribui para preservar o meio ambiente, contribui para fortalecer as pessoas para o amanhã. Você entendeu? Então vamos ler muita poesia, educar o ouvido para a poesia, o olhar. Vamos educar o nosso gosto para saber identificar a boa poesia, o bom poema. E vamos fazer também, fazer poema não é difícil, como eu disse, é sentimento. Então você só tem que escolher umas palavras bonitas para falar de algum sentimento seu, para falar de alguma beleza, de alguma coisa que você quer falar. Pode ser na música, se você não quiser escrever de coisa assim, de nem poema mesmo, pode fazer uma música, um rap maravilhoso, ou o que você quiser, fazer na linguagem poética. Ou pode fazer um quadro, uma pintura bem bonita, uma pintura poética. Ou pode fazer uma comida bem gostosa, uma cestaria, uma cestinha dessa. Gente, isso aqui foi feito aí na Barra da Aroeira. Olha que cestinha linda. Eu ganhei essa cestinha em 2014. Quando eu tive aí com a Ana Marise, numa festa linda da Semana da Consciência Negra, em 2014. Olha que coisa mais linda essas cestinhas. Desculpa, gente. Então, a poesia está em tudo, está em todos os lugares. Tem um poeta brasileiro que se chama Manuel de Barros. Ele escreve poesias, ele tira poesia, sabe de quê? Lá da infância dele. Agora já morreu. Mas ele fazia os poemas, memórias inventadas da infância. Porque como ele já estava velhinho, nem lembrava direito das coisas da infância, ele inventava, misturava assim as coisas que ele lembrava com as coisas que ele inventava e fazia poemas lindos de coisas assim, de formiguinha andando no quintal, da folha batendo na meliça, em alguma coisa, nas malícias, daquela flor do pé de piqui que cai no chão e abre, assim, gente, aquilo é poesia pura. Daquele pássaro que passa voando e para lá no pé de bacaba e come uma fruta madurinha. Ou daquele córrego lindo que tem bem aí na Barra. Vocês entenderam? Dá para tirar a poesia de tudo isso, porque isso já é poesia, você só tem que
colocar ali no papel como que você vê isso, o que você sente quando você está vendo essas coisas. E todo mundo pode escrever poesia, todo mundo é poeta, a gente aqui não sabe. Mas olha a forma como a Diolina conta uma história, isso é poesia, é tão lindo. A gente vê o lirismo andando assim, subindo assim, é mágico quando ela canta a música de Melancia e Coco Mole. Ai, que coisa linda é aquilo. E todos esses contadores de histórias daí são perfeitos quando estão contando, isso é poesia. Então, você pode, tem uns poemas que mostram pra gente como é fácil fazer poesia, porque a poesia, como eu disse, está em tudo, tem em todos os lugares. A gente só tem que ter paciência para ir lá e extrair, passar para essa linguagem bonita, de verso, escolher ali as palavras, fazer uns versos fortes, uns versos impactantes, colocar ali no caderno, no papel. Então, eu costumo dizer que todo mundo é poeta, porque a poesia está em todo lugar. Então, se a gente tiver paciência, olhar direito, a gente consegue tirar a poesia das coisas. Eu fiz até um poema falando isso, eu vou falar aqui para você. Mas antes eu vou dar um exemplo, 2 exemplos, aliás, exemplo de 2 poetas que extraíram poesia de coisa tão banal, coisa tão simples, coisa que a gente não pensa. E aí, eu uso nesse meu poema que eu fiz, eu uso esses 2 poetas como exemplo de que você pode ser um bom poeta, porque um poeta desse se chama Carlos Drummond de Andrade. Ele tirou poesia, sabe de quê? Da pedra. O outro poeta se chama Vinícius de Moraes. Ele tirou poesia, sabe de quê? De uma porta feita de madeira morta. Vou dar o exemplo dos 2 poemas, para você perceber como você também consegue fazer poesia de coisa muito mais bonita do que uma pedra e uma porta. Você consegue fazer poesia de todas essas coisas lindas que tem bem aí, na Barra da Luta. Então, eu vou te contar como foi que Carlos Drummond de Andrade, um poeta que já morreu, mas é o maior poeta do Brasil, como é que ele foi que ele tirou poesia de uma pedra. E para ele fazer isso, ele usou a tal da metáfora. Lembra que eu falei nesse instante que metáfora era uma figura de linguagem, era uma comparação? Então, ele usou a pedra para comparar uma dor que ele estava sentindo muito grande. Então, ele usou a metáfora da pedra. Ele comparou a pedra com a dor. Usou a metáfora da pedra para falar da dor da morte do filho dele. Entendeu? Ele fez uma comparação. A dor dele era tão grande, tão grande, tão grande, que parecia uma pedra gigante no caminho que não deixava ele seguir, não deixava ele fazer nada. Era uma pedra que empatava ele de viver, do tanto que ele estava sofrendo. Entendeu? Ele comparou a dor com a pedra no meio do caminho. Como é que é o poema? Você deve até conhecer, que esse poema é bem famoso. E olha, sabe quando que esse poema foi escrito? Foi escrito há quase 100 anos, em 1928. Tem mais de 90 anos que esse poema foi escrito. Na época, muita gente achou estranho. Mas hoje a gente sabe o quanto esse poema é importante. E o quanto essa dor dele era grande, porque quando ele fala, ele repete, ele repete, ele repete. Essa pedra no meio do caminho, pedra no meio do caminho. E isso parece que a dor vai crescendo, a gente vai vendo que ela era gigante. Então, o poema é bem assim. O nome do poema é No Meio do Caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei daqueles dias na vida das minhas retinas tão fatigadas. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então, Carlos Drummond de Andrade. Drummond. Esse nome é bem famoso, ele é um poeta que está bem aí nos nossos livros, tudo de escola, ele é bem conhecido, já morreu, mas está muito presente entre a gente. Ele tem inclusive o apelido de poeta maior. O povo considera que ele é um dos maiores poetas, o maior poeta da língua brasileira, do nosso Brasil. Então, Carlos Drummond de Andrade tirou poesia extraiu poesia de uma pedra. Agora eu vou dar outro exemplo de outro poeta que extraiu poesia da porta, Vinícius
Vinícius de Moraes. Também já deve ter ouvido falar, porque ele escreveu muitos poemas e muitos desses poemas estão nos livros da escola. Por isso que você já deve ter ouvido falar. Então, o nome do poema do Vinícius de Moraes é A Porta. Ele tirou poesia da porta. Olha como ele escreveu. Vou falar uns pedaços do poema, porque eu aprendi quando eu era bem criancinha, lá na minha escola, quando eu era desse tamanhozinho. Então, eu não lembro direito, assim, direitinho. Eu lembro mais ou menos. Mas mais ou menos dá pra você entender como é o poema. E você vai ver que se um tirou de pedra e o outro tirou de porta, você pode muito bem tirar de beleza da Barra da Aroeira. Então, ó. Eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que a porta. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu abro devagarinho para passar o menininho e abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu só não abro para aquele que diz, e a mim bem pouco importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Então, esse poema tem mais coisas, você pode ver na net aí, se colocar no Google, você vai ver ele completo, A Porta, Vinícius de Moraes. Eu falei um pedaço como exemplo para você ver que você consegue extrair poesia de qualquer coisa. Já que Carlos Drummond de Andrade, extraiu poesia de uma pedra e Vinícius de Moraes, Vinícius extraiu poesia de uma porta. Então, eu fiz um poema falando que a poesia está em todo lugar. Vamos ver como é que é um poema para te convencer a fazer belos versos? Ó. A poesia está em todo lugar. Só não vê quem não sabe olhar. O poeta não tem pressa, a criança também não. Para eles, a poesia brota como brotam as flores do chão. Drummond viu poesia até na pedra que havia no meio do caminho. Vinícius viu poesia até na porta que é feita de madeira morta. Eu vejo poesia no porquinho da Índia do Bandeira, que com sua andorinha passou a tua vida inteira. Aí o poema tem mais coisas, eu não vou falar tudo. Eu vou parar aqui no Bandeira para falar um poeminha do porquinho da Índia, que o meu poema está aqui falando. Porque é um poeminha bem lindinho que a gente aprende lá no livro da infância da gente, a gente lembra para sempre. Eu aprendi lá na minha infância. E lembro para sempre, vou falar para você. Que bandeira é esse? É o Manuel Bandeira. Aquele poeta que escreveu muitos poemas lindos, você deve conhecer algum. E ele é um dos poetas muito importantes da nossa língua, aqui da língua brasileira. Para a gente começar a gostar de poesia, tem 5 poetas que eu costumo indicar, que eu costumo sugerir. Um é o Carlos Drummond de Andrade, da Pedra, que a gente já viu aqui a Pedra. O outro é o Vinícius de Moraes, da Porta. O outro é o Manuel Bandeira, do Porquinho da Índia, e de muitos outros. Como é que é o Porquinho da Índia? Ó, presta atenção que não tem rima. E é um poema lindo, mesmo sem rimar. Olha como é lindo. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho queria sempre estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos, e ele não gostava. Queria estar sempre debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum da minha ternurinha. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Então esse é o Manuel Bandeira. E qual é o quarto poeta que eu estou sugerindo que vocês têm que ler
aprender os poemas dele, conhecer a Cecília Meirelles. Ela tem cada coisa linda. Você deve conhecer muita coisa dela. Sabe um que eu acho que você conhece? Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece o dó nem o ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece o mi nem o fá, mas inclina o corpo pra cá e pra lá. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não se cansa e nem sai do lugar. Põe na cabeça uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e vai dormir como as outras crianças. A Cecília Meirelles tem muitos poemas lindos, inclusive muitos poemas infantis, mas eu vou deixar para uma outra oficina, porque o projeto Contos Tradicionais da Comunidade Quilombola da Barra da Aroeira vai disponibilizar aqui no canal várias oficinas de poesia. Então, eu fiz essa que foi assim, uma espécie de introdução. A outra vai ser sobre, especificamente de poesia infantil. Então, você vai conhecer bem da poesia infantil, principalmente a poesia brasileira. Vai ter uma que vai ser mais de poemas com temática negra. Vai ter uma que vai ser exclusiva para soneto, para você entender o que é soneto, conhecer os bons sonetos. Então, acompanhe e veja todas as nossas outras oficinas. Eu vou parar por aqui, senão essa aqui vai ficar muito grande, você não vai querer ver, nem rever, nem compartilhar. Então, veja todas que a gente vai colocar, divulgue, compartilhe, aprenda a fazer poesia, semeie poesia pelo mundo e seja muito feliz. Um beijo, tchau!